Olá, bom dia a todos vocês. Bom dia, Fernanda. Bom dia, senhora Adriana. Bom dia para todos. Bom dia, boa Como, tarde, boa noite. como você está linda hoje? Ai, Na muito verdade, não. Não é que obrigada. você está linda hoje, você é sempre linda. Mas hoje, não sei, parece que está com um brilho especial. Não sei explicar. Adoro, Adriana. Muito obrigada, muito gentil. São seus olhos de amor para mim. Então, gente, é que a Fernanda, a gente sabe, a gente vê que ela é linda sempre. Mas eu quis começar dessa maneira porque amanhã, dia 13 de novembro, é um dia muito especial, que pouca gente sabe, é o Dia Mundial da Gentileza. Eu mesma não sabia, fiquei sabendo ao pesquisar sobre o assunto. E parece que a gentileza anda meio em desuso, parece que ela meio que saiu de moda. Fernanda, por que você acha que a gentileza tem sido tão pouco utilizada? É engraçado, né? Quando tu começou, o primeiro movimento diante da gentileza é a nossa recusa. A gente tem dificuldade em aceitar um elogio, a gente tem dificuldade em aceitar uma ajuda, né? Nosso primeiro movimento é o desvalidar. Ai, tem certeza que eu tô bonita? Não, mas olha só esse meu cabelo. Não, mas olha só essa minha roupa. Ou olha só o jeito que eu... Não, olha, nem foi tão cara, né? Normalmente a gente começa a se desvalidar, né? Se desvalorizar, e não receber esse elogio, né? Não receber essa gentileza, essa delicadeza. Ou muitas vezes a gente fica surpreso, né? O quanto, nossa, olha, uma coisa que era para ser rotineira ou cotidiana, no fim, é um ato de surpresa, né? E a gente vai ver muito a falta de gentileza porque as pessoas, de algum jeito, de uma forma geral, elas estão tão presas nas próprias dores, né? Nos próprios sofrimentos, que elas não conseguem ver o outro, elas não conseguem mais enxergar o outro, até porque elas não conseguem se enxergar com tanta clareza. Então, para pensar que tem pessoas que acordam de manhã e não conseguem nem te dar bom dia, né? Tem pessoas que acordam tão aceleradas mentalmente que já acorda respondendo mensagem e tal, e não consegue te perguntar como tu estás, não é o que tu fez, mas como tu estás, não consegue te dar um bom dia com carinho, né? Porque a pessoa está tão imersa nas suas próprias questões, né, de dia, de compromissos, de tarefas e de dor e sofrimento, que não consegue mais enxergar o outro. Então, se eu não consigo enxergar o outro, se eu não consigo ser gentil comigo, a fazer as coisas com calma, né? Como é que eu vou ser gentil com o outro para fazer as coisas com calma para o outro? Tudo é um princípio daquilo que eu só posso dar o que eu tenho, eu só posso oferecer o que eu ofereço para mim. Se eu não ofereço para mim, como é que eu vou oferecer para o outro? Essa me parece uma questão primordial, que é o tratar-se com gentileza. É uma coisa que está mais em desuso ainda, porque a gente, como a gente falava antes de começar a gravação, a gente está muito condicionada a olhar para as nossas falhas, para os nossos erros, e a fazer aquela autoflagelação, se chicotear e se criticar por tudo que a gente não fez ou porque a gente fez e considera errado. A gente não tem nenhuma gentileza com a gente mesmo. Parte daí. Parte, sem sombra de dúvidas. Isso a gente vai ver também que são condicionamentos infantis, né? Se eu venho de um lar, né, de um lar, de uma estrutura familiar disfuncional, né, isso significa que papai brigava com mamãe brigava com papai, ou mamãe não tratava bem o papai, ou papai não tratava bem a mamãe, enfim, né? Se a gente vem de um lar disfuncional, ou de uma família disfuncional, aí agregando os tios, agregando, né, todos que estão ali do lado, né, tios, avós, enfim, que eram talvez pessoas um pouco mais rudes, né, pessoas um pouco mais difíceis, né, de lidar, com muita briga, com muito conflito. Eu vou aprender ao observar e ao estar imerso nesse condicionamento de que não existe gentileza no mundo. Existe, pega lá, vem aqui, olha, vou te bater, tarará, porque você tem isso, você tem aquilo. Então, imagina, se eu escuto desde pequenininho, né? Tu tem que fazer certo. Olha, tu tem que tirar 10. Olha, porque se tu não tirar 10, tu vai apanhar. Onde é que tá a gentileza nisso? Onde é que tá o diálogo amoroso? Não existiu. Então,
Como é que eu vou ser gentil se eu não tenho nem parâmetro do que seja gentileza? Porque eu já venho de um condicionamento infantil de que aquilo não existiu no meu sistema familiar. Então, ao longo da vida, eu só vou o quê? Repetindo tudo aquilo que, então, um dia eu tive na minha vida. Entende? Então, é uma responsabilidade nossa, enquanto adultos, aprender a nos dar aquilo que nós acreditamos que não recebemos na nossa infância do nosso pai e da nossa mãe. Para que a gente pare, saia dessa rodinha de hamster, né? De ficar repetindo sempre as mesmas coisas, porque aprendi assim. Então, a gente vai ver que muitas das dores do mundo se dão porque as pessoas são tão inconscientes diante daquilo que elas aprenderam na infância e continuam repetindo, que não tomam uma responsabilidade de gerarem isso nela. Então, muitas vezes as pessoas exigem gentileza dos outros, mas não dão, porque elas estão exigindo que o outro seja gentil, elas estão exigindo que o outro seja amoroso, eles estão exigindo que o outro seja algo que muitas vezes você mesmo não se dá. E porque você não aprendeu. Mas como adultos, nós precisamos ter a responsabilidade de nos dar aquilo que nós acreditamos que nos faltou. Para que então a gente possa, ao nos dar para o outro, dar para o mundo. E como que a gente faz na medida em que não aprendemos isso em casa e não recebemos isso naturalmente do mundo? Como que da onde a gente parte para praticar a gentileza com a gente mesmo? Bom, daí é um processo de autoconsciência, porque a vida, ela é generosa conosco, né? Porque ela sempre vai nos dar aquilo que nós oferecemos para o mundo. É aquele famoso, tu vai colher o que plantou. Não tem a menor dúvida, né? Se você plantou ingratidão, você vai receber ingratidão. Se você plantou, como é que é? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você vai colher. Vai chegar um determinado momento, de acordo com o teu nível de consciência, que em algum momento vai te dar conta, meu Deus, o que eu estou fazendo, o que eu estou plantando, para estar sempre colhendo agressão, violência, desrespeito, enfim, N aí cóleras humanas, né? Então, vai partir de você uma consciência de buscar auxílio, né? E de buscar pessoas que possam te auxiliar a ser aquilo que você não aprendeu a ser com você mesmo. Então, nesse caso aqui especificamente falando, buscar mulheres, né? Porque isso é um aspecto do feminino. A gentileza é sempre um aspecto do feminino, né? Buscar mulheres que possam te ensinar como cultivar essa característica dentro de você, buscar mulheres de referência, né, que possam te ensinar isso, e realmente partir para um processo de autoconhecimento, se aprofundando em você, entendendo onde faltou gentileza dentro de você, faltou gentileza com o teu corpo, faltou gentileza com os teus estudos, faltou gentileza com o que dentro da tua vida que você se cobra, se pune, se exige, não, eu deveria ter feito diferente, porque eu deveria ter feito de outra forma, porque eu deveria. Sempre que existir essa palavra deveria no teu inconsciente, na tua cabeça, se pergunte para quem você deveria ter feito aquilo. Quem que tu queres inconscientemente agradar? Papai ou mamãe? É sempre assim, porque a gente está preso nesses condicionamentos infantis. Então, numa fase adulta, né, repetindo, busque mulheres que possam te servir de inspiração diante dessa gentileza, da qual você não aprendeu a cultivar em você mesmo. E como a gente deveria, né? Deverias nas nossas vidas, é impressionante, é um acordar e eu deveria mudar meu cabelo, fazer o café da manhã e eu deveria comer menos porque eu deveria emagrecer, é muito deveria nas nossas vidas. Se pergunte para quem você deveria, comece a perguntar, quem que eu não estou agradando não fazendo desse jeito? Papai ou mamãe? Porque é um dos dois, gente. O nosso amor é incondicional ali no momento da nossa gestação até os 6 anos de idade, o nosso amor e devoção vai inteirinho para esse paterno, para esse materno, que é o gerador da nossa própria vida. Então, por mais que você numa fase adulta, não, mas eu não tenho contato com meu pai, eu não tenho contato com minha mãe, ou sei lá, qualquer neurose dessa,
os nossos comportamentos impulsivos, que vêm a ser do nosso inconsciente, estão totalmente ligados, né, a esse pai e essa mãe. Tá lá. Então, sempre que você tem conflitos aqui na tua vida adulta, para onde você tem que voltar? Para a tua fase infantil e entender lá onde que está a dor, o que está faltando dentro de você. Sabe que eu lembrei agora de um episódio quando eu trabalhava ainda no mundo corporativo, numa grande empresa, que era uma coisa que me incomodava muito. Na verdade, eu já havia me acostumado com o grau de falta de gentileza que as pessoas tinham entre si. Mas uma coisa em especial me incomodava profundamente, que era quando eu precisava andar pelos corredores da empresa, um prédio muito grande, e cruzava por várias pessoas que eu sabiam que trabalhavam na empresa, que eu conhecia de vista, mas nunca foi apresentada. E as pessoas não apenas não davam bom dia, como não respondiam às vezes ao meu bom dia. E eu passava sempre pelos corredores e dava bom dia para todo mundo, e às vezes as pessoas não respondiam, não era tão incomum assim. Era uma coisa que me marcava profundamente, me chateava muito. Eu comentava depois, meu marido trabalhava na mesma empresa, trabalha ainda, e eu comentava com ele, nossa, como isso me dói das pessoas não responderem. Mas daí entra aquilo que Dom Miguel Ruiz ensina nos 4 compromissos, né? Ele ensina, um dos 4 compromissos é: aprenda a não levar nada para o lado pessoal, porque tudo que o outro fala ou faz pertence ao próprio mundo dele. Então, quando a gente começa a aplicar, né, de forma consciente isso na nossa vida, a gente vai ver que isso é uma libertação, porque o outro não te dá bom dia, não tem nada a ver com você, tem a ver com o mundo dele. Foi aquilo que eu iniciei lá. A pessoa está tão imersa, ela está tão dentro dos seus próprios problemas, dos seus dramas, do mundo que ela cria, que ela não consegue enxergar o outro. Então, como é que ela vai dar um bom dia se para ela não existe um bom dia? Contudo, se isso te incomodava tanto, a pergunta que eu tenho para te fazer é: onde você não era gentil na sua própria vida? Porque às vezes a gente diz assim: eu sou super gentil com o outro, eu dou bom dia, mas isso não é ser gentil, talvez da forma mais genuína, porque a forma genuína é quando eu sou gentil comigo, isso expande, isso é natural. Às vezes você consegue ser gentil até com um olhar, com um sorriso, você não precisa nem expressar uma voz, você não precisa nem expressar uma palavra para precisar ser gentil, porque o teu próprio caminhar na terra já é de pura gentileza. Tu emana isso. Então, muitas vezes, quando a gente, com todo respeito, assim, mas às vezes quando a gente tem um gentil fake, que é um gentil para fora, a gente vai compreender que nos falta essa gentileza dentro de nós quando começa a julgar o outro porque o outro não foi gentil, porque olha só como os outros são, porque como falta gentileza no mundo. Tudo aquilo que eu julgo é uma expressão de mim mesmo. Então eu tenho que começar a olhar dentro de mim, ok, tudo isso que eu estou julgando no outro, onde é que eu encontro isso dentro de mim? As pessoas, elas tentam encontrar da mesma forma. Eu dei bom dia, mas o outro não deu bom dia. Não, mas às vezes a falta de gentileza não é essa. A falta de gentileza são em outros aspectos dentro de você. E se revela na atitude do outro daquela forma. Por isso que incomoda. Então, quanto mais a gente vai tomando essa consciência, e é um processo para uma vida inteira. É um processo para uma vida inteira. Quanto mais a gente vai tomando essa consciência, mais a gente vai entendendo que um outro é um reflexo de mim, mostrando questões minhas ainda não resolvidas e não solucionadas. E que bênção, talvez a maior gentileza seja acolher também o outro dentro da sua própria cegueira, dentro da sua própria ignorância, porque ainda está atravessando algum momento de dor. Mas quanto a isso que tu falou, não tenho a menor dúvida. A gentileza comigo mesma é algo que eu estou caminhando a passos muito lentos, como a gente sabe. Assim como acho que a maioria das mulheres, eu também me cobro a perfeição em todas as áreas possíveis. Então, exercitar a gentileza comigo mesma tem sido um processo. A síndrome da impostora tem sido um processo que tenho consciência também que é para a vida inteira, e também com os outros.
porque é natural. Sempre fui muito dura comigo mesma, naturalmente sou dura com as outras pessoas. E não é um bom dia que vai mudar isso de uma hora para outra. Eu tenho essa dureza no tratar os outros, essa, digamos assim, uma rigidez, e que também tem sido trabalhada ao longo do tempo, mas é muito evidente o espelho. Eu me trato de uma forma e acabo tratando o mundo da mesma forma. E é muito interessante porque a gentileza, até onde eu consigo perceber, ela está muito calcada nos nossos sentimentos, né? O quanto eu consigo acolher os meus sentimentos. Porque, claro, daí a gente vai lá na infância. Então, se a gente for lá na infância, a gente vai ver que a maioria das famílias, né, são disfuncionais em função de várias questões ali, né? E a gente vai ver que as crianças reprimiram muito os seus sentimentos, as suas necessidades, né? As necessidades do seu corpo, né? Então, imagina que se eu, de forma contínua e permanente, vou recebendo, entre aspas, golpes, né? Não físicos, mas emocionais, de que não te expressa, não põe a mão aí, não faz desse jeito, assim tá errado, segura o xixi, vai fazer só depois, agora come tudo, porque tem que comer. Imagina, se eu vou negando a expressão das minhas necessidades do meu corpo, eu vou me desconectando do meu corpo para fazer só o que eu deveria, de acordo com aquilo que alguém queria que eu fizesse, do jeito dele ou do jeito dela, papai ou mamãe. Faz sentido? Então, eu vou negando as necessidades e o sentir do meu corpo, que são as minhas expressões, os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, a gente vai chegar numa fase adulta, a gente não sabe se acolher. A gente não sabe ser gentil com a gente sabe ser o quê? Tu falou? Forte. Eu sei ser forte. Então, essa fortaleza, na verdade, esconde o que é uma dureza que eu tive que ter comigo mesmo. E muitas vezes ser gentil significa o que para muitas pessoas? Ser fraco, ser bobo, ser idiota. Você falou que tem muito do feminino na gentileza. E as características femininas, como a gente bem sabe, foram vindo ao longo dos séculos sendo associadas à fraqueza. A gentileza, a vulnerabilidade, a nutrição, o acolhimento. E dá para dizer que, na medida em que a gente exercita a nossa gentileza, a gente também exercita o nosso feminino? Ah, sem sombra de dúvidas, né? Quando a gente vai exercitando essa gentileza com a gente mesmo, de se dar tempo, de se dar acolhimento nas próprias dores, né? De viver as dores, né? Viver o sofrimento, viver o que você precisa viver, né? Com certeza isso vai despertar esse movimento de gentileza dentro de você. Então, é aquilo. Se eu consigo me enxergar, se eu consigo me dar espaço, né? Se eu consigo me reconectar com tudo que eu estou sentindo, então, inevitavelmente, eu vou me conectar com o outro em formas mais profundas. Não apenas com o outro, mas com o mundo de uma forma geral, né? Porque quanto mais desconectado da minha natureza humana, mais desconectado da natureza, de uma forma geral, eu sou. Então, como que eu vou ser gentil muitas vezes até com a natureza, né? Não machucando a própria mãe natureza, se eu não tenho essa consciência dentro de mim? Eu estava lembrando aqui, eu não sei se todo mundo lembra, eu lembro, pois idade avançada, do profeta Gentileza, que viveu no Rio de Janeiro por muitos anos, e ele andava pela cidade pregando sobre gentileza. Ele falava sobre gentileza, carregava cartazes, escrevia em pilastras de viaduto, e é dele Não é da aquela minha época, frase. tá? Tá bom, tá bom, Isso vamos aqui mudar não. de assunto. E é dele aquela frase: gentileza gera gentileza. Queria Tá. saber, Fernanda, você concorda com essa frase, a gentileza gera gentileza? Eu acho que sim, a gentileza, ela gera gentileza, sim. Contudo, é aquilo que a gente falou, a gentileza mais honesta é aquela gentileza que você faz com você mesmo. Então, eu tomaria essa frase como um processo interno. Gentileza gera gentileza. Então, se eu for gentil comigo, eu consigo ser gentil com o outro. E não apenas ser gentil com o outro esperando que o outro seja gentil comigo.
porque daí eu estou fazendo algo por interesse, não é algo natural. Eu estou fazendo algo como processo de troca. Então, eu tomaria realmente essa frase, como eu tomo já, gentileza gera gentileza. Então, o quanto eu posso ser gentil comigo hoje, para que essa gentileza interna gere uma gentileza externa naturalmente, algo que expanda. Foi aquilo que eu falei, o teu andar vai ser gentil, o teu olhar é gentil, às vezes um sorriso. Gente, às vezes só receber um sorriso já é uma gentileza gigante, era tudo que o outro precisava. A gente não sabe quais são os demônios, as dores internas que cada um está atravessando no seu próprio processo de desenvolvimento dentro dessa vida. A gente não sabe quais são as guerras dentro da cabeça de uma pessoa. Se a gente levar tudo para o lado pessoal, a gente vai ver que está em guerra. Está tudo em guerra. Porque está todo mundo se protegendo, todo mundo com medo, todo mundo, não, eu vou dar cada vez menos, porque se eu der menos, eu me protejo mais. Gente, isso é uma consciência infantil de que acha que tá na falta. Então, eu vou guardar o pouco que eu tenho, eu não vou dar, porque, meu Deus, se o outro for mal educado ou não sorrir de volta, nossa, eu levei para o lado pessoal, ai, que agressão. Entende que é uma coisa vai levando para outra. Agora, quanto mais gentil você consegue ser com você, às vezes, até comprar uma roupa nova, comprar uma maquiagem, ir no cabeleireiro, sabe, ser gentil contigo. Se tu não aprendeu isso na infância, aprenda a se dar. Porque o quanto tu vai estar te autovalorizando? Sabe, um momento de descanso, de repente, o final de semana sem ter que fazer tudo para todo mundo, ficar em casa, relaxando, descansando, você fazer sua própria comidinha, ai, coisa boa, ou então ir comer fora, investir em você e não pensar que isso é só um gasto. Então, quantos atos de gentileza a gente pode fazer com a gente mesmo? Quando você está ali na sua cama de manhã, busque talvez, dentro da tua possibilidade, antes de levantar, pensar em algo que te deixa feliz, sabe? Tipo, o que me deixa feliz? Às vezes só acordar de manhã, estar nessa caminha, acordar com saúde já me deixa feliz. Então, pensa nisso e permita que tu passe essa mensagem para cada célula do teu corpo, para que você possa ser gentil contigo e dizer, nossa, isso vale a pena. Mesmo que eu vá enfrentar 1000 leões lá na rua, mas isso me dá a ancoragem interna de ser gentil comigo. Eu estou sendo gentil com cada célula do meu corpo, em dar um carinho, em dar um amor, sem esperar que esse amor, esse carinho venha de fora. E o grande problema é que as pessoas esperam tudo do lado de fora. E esse é o que gera todo o apego, todo o sofrimento, quando você não consegue encontrar essa paz, esse equilíbrio, esse bem-estar dentro de você. Então, como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Sabe que eu li na semana passada um texto do Horácio Coutinho que ele falava sobre a primeira coisa em que a gente pensa quando acorda. Acordou, tá na cama, a primeira coisa. Normalmente, A e primeira comigo coisa que eu acontece, penso quando eu tô o na que eu, cama, claro. o que eu tenho que fazer. O Aham. que eu preciso fazer? A to-do list. Preciso fazer isso, isso e isso. A gente não pensa em alguma coisa que vá nos inspirar gentileza ou qualquer sentimento de bom para começar o dia. É o que tenho que fazer. Exato. Exatamente. A gente já pensa no tudo que eu tenho que fazer, ao invés da gente, na verdade, criar um condicionamento, um ambiente, um environment, né? Um ambiente interno de bem-estar, no sentido de que pelo que eu sou grata hoje, por que eu estou acordando com gratidão, qual é o sentimento que eu posso ancorar dentro de mim, em cada célula do meu corpo, porque pensamentos têm força, nós somos a composição, né, física dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E se a gente não sabe o que a gente está pensando, se a gente não administra os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vida fica toda bagunçada. E, assim, e a gente vai como um barco à deriva nesses sentimentos e emoções, ao invés da gente realmente guardar tudo isso bem estruturado dentro de foco, direção. Use os teus pensamentos para poder ancorar o que é positivo e não negativo. E eu te considero uma pessoa extremamente gentil. E, inclusive, isso é uma característica que as pessoas que você atende sempre exaltam, que é você conseguir conduzir com gentileza o processo das outras pessoas que
são as mais diferentes dores. Aí eu te pergunto, sempre foi assim? Você sempre foi gentil? Você consegue sempre ser gentil consigo mesma? Não, não. Não. Claro que não. Também está no processo. Lógico. Estamos todos no processo. Aprender a ser gentil comigo é algo que já vem de anos, para que se possa se tornar natural, para que eu possa ser gentil com a minha filha, porque por muitos anos eu não fui gentil com ela, eu fui a própria expressão da dureza, da rigidez, porque eu era aquilo que eu fui condicionada a ser. Eu não sabia ser de forma diferente, né? Então a gente vai reproduzindo aquilo que eu não, né, que eu aprendi. Então hoje eu diria que eu estou um pouco mais gentil do que eu já fui um dia. E provavelmente amanhã eu vou ser muito melhor do que eu já fui hoje. Porque quanto mais consciência tu vai trazendo para os teus atos, seja na hora de falar, seja na hora de se manifestar, o corpo ele revela muito a expressão dessa gentileza que eu estou falando. Quanto mais tu aprende a ser gentil contigo, mais o teu corpo tem ações, atitudes, sabe? De gentileza. Tu vai vendo o movimento não é grosseiro, não é impactante, não é uma voz mais grossa, não é mais tem que ser assim. Tu já vai medindo mais como tu vai te expressando. Tu não vai gritar, tu vai falar, tu vai expressar, tu vai respirar. Então, pode ver que há todo um processo do qual vai sendo ancorado dentro de você, diante dos teus comportamentos automáticos, que te permitem, então, ser mais consciente, portanto, mais gentil. E na medida que a gente vai praticando, vai se tornando mais natural. Sim, é um processo, porque é contigo, é natural, não é forçado. Né? Você não está praticando uma gentileza, porque eu tenho que ser gentil, porque eu vou ser gentil e como que o outro não foi gentil comigo? Não, eu sou naturalmente gentil comigo, então naturalmente eu sou gentil com o outro. E isso vai te dar o equilíbrio entre ser gentil e ser firme. Porque às vezes você também vai precisar ser firme, mas você pode ainda ser firme com gentileza. E aí voltamos ao equilíbrio entre o feminino e o masculino. Exatamente, que daí não é ser grosseiro, que é totalmente o oposto. Então você pode ainda ser gentil, mas firme. Não, não, não aceito. Aquele não gentil e libertador. Exato, porque quando você tem certeza do que te faz bem ou do que te faz mal, que é um percorrer de vida, né? Porque é isso, estamos aqui, né, no processo de autoconhecimento. Quando tu sabes o que faz bem e faz mal, você fala uma vez só, não. Agora, quando você não sabe o que faz bem e faz mal, tu vai reprimindo aquele não, ou tu vai falando micros nãos, mas vai cedendo. Aí chega uma hora que tu explode. Aí vem pra grosseria. O que não funciona. Todo mundo tem uma história dessas para contar, né? Todo mundo tem várias, né? Eu tenho 50 milhões. Dava para fazer uma lista aqui. Dava para fazer 1000 podcasts aqui. Mas a gente vai aprendendo, né? É verdade. É a frase do Hellinger, é maravilhosa, né? É o que é. Muito obrigada. Vamos encerrar por aqui hoje, desejando que todos pratiquem a gentileza, não só amanhã, que é o Dia Mundial, mas em todos os dias. E a começar pela gentileza com a gente mesmo, que a gente não dá muita atenção a ela, a gente se preocupa muito com o externo, mas o interno é muito importante, é o começo de tudo. Muito obrigada, então, Fer. Muito obrigada também. E até a próxima, gente. Até a Obrigada. próxima.